dando continuação aos ensinos espirituais do desmarascamento de obras espirituais demoníacas por corjas vazias carnais metidas espirituais, que usufruem da palavra de Deus como mercantilismo podre, humano, carnal e barato para adquirir bens terrenos e materiais, e deixando o povo com a verdadeira sede espiritual do verdadeiro evangelho espiritual de Deus, que dará a eles a verdadeira salvação do espírito humano deles. Como são corjas carnais usadas por espíritos demoníacos, jamais pregarão e ensinarão a verdadeira palavra de Deus. Então vamos dar continuação lá no livro do profeta Ezequiel, que é um cumprimento das promessas espirituais de Deus. E lá no versículo 5 está escrito assim: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Se porém se der por avisado, salvaria a sua vida. Enfim, aqui Deus está querendo dizer que os povos, estão precisando ouvir da verdadeira palavra de Deus e não estão se dando por avisado. Os povos não estão se dando por avisados. Porque não diz a palavra aqui, ó. Ele ouviu o som da trombeta. Mas vocês estão ouvindo aí o som da trombeta? Não esse som dessa trombeta aí que foi ouvida aí em Jerusalém, em Minas Gerais, enfim. Esses são os sons das trombetas espirituais, sim, mas do ajuntamento dos soldados espirituais, do espírito imundo de Satanás para a grande guerra espiritual que haverá nos 4 cantos do mundo terreno. Esse outro ensino eu ensinarei a vocês também. Amém? Aí diz: e não se deu por avisado. Estou pregando e ensinando acerca da palavra de Deus e as pessoas não estão ouvindo, não estão dando ênfase ao que está escrito aqui na palavra de Deus. Então, quando elas morrem, o seu sangue será sobre eles mesmos. Não será sobre mim, como ensina outra palavra de Deus. Por quê? Porque eu estou ensinando a verdade espiritual a vocês. Amém? Aí diz: se porém se der por avisado, salvaria a sua vida. Se porém aqueles que estão ouvindo e vendo estes ensinamentos espirituais se der por avisado, eles vão salvar a sua vida espiritual. Irão salvar a salvação verdadeira dos seus espíritos humanos. Se porventura em algum ensino, em algum estudo, a minha língua enrolar um pouco, sair um pouquinho embaraçado o meu dizer a vocês, é porque eu estou querendo falar em línguas espirituais estranhas, mas não vou fazer isso, porque não sou um homem carnal metido a espiritual e muito menos usado por espíritos demoníacos para pregar e ensinar um falso evangelho espiritual. Então que os irmãos que estão me ouvindo, que as irmãs que estão me ouvindo me perdoem, tá bom? Mas em nome do Senhor Jesus Cristo vai ser ensinado direitinho a palavra de Deus para vocês. Basta vocês acompanhar os ensinos espirituais, meditando nos capítulos, nos versículos bíblicos que estão sendo postados para vocês. Amém? Então vamos dar continuação ao versículo 6. No versículo 6 está escrito assim. Nessa Bíblia eletrônica está escrito assim. Só que eu vou meditar aqui na minha Bíblia de papel que eu estou usando também. Mas seu atalaia quer dizer profeta, aquele que fica sobre as vigílias, sobre os montes, aquele que vigia sobre o mundo, tá bom? Vir que vem a espada e não tocar a trombeta, então quer dizer, vai vir morte, destruição, maldição, imprecação e terror espiritual eterno, e não avisam, não ensinam. Então quer dizer, isso se dá a o quê? Que tipo de entendimento se dá a isso? Que quem não prega, quem não ensina, quem não fala, não são verdadeiramente servos espiritualizados pelo reino espiritual de Deus. Porque sabem que Deus vai matar,
sabe que Deus vai destruir, sabe que Deus vai castigar, mas não pregam, não ensinam. Então não são servos de Deus e nem servas de Deus. São carnes vazias usadas por demônios para pregar um falso evangelho espiritual. Aí continuando no versículo 6 diz: e não for avisado o povo, prestaram bem atenção ali? O povo tem que ser avisado do juízo espiritual eterno, do que Deus irá fazer com o povo que não obedece em legitimidade à palavra espiritual de Deus. E se a espada vier e abater uma vida dentre eles, este foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. Então você vê que o verdadeiro profeta de Deus, aquele que verdadeiramente vigia as coisas espirituais, avisar ou, aliás, deixar de avisar o povo, o sangue dessa pessoa que morreu, Deus vai requerer da cabeça daquele que não o avisou, daquele que não o ensinou. É um preço caríssimo ser um cabeça de igreja. Amém? No versículo 7 diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Então você vê que no versículo 7, Deus em espírito é bem claro em dizer que nós ouvimos dele, da boca espiritual do Espírito do Senhor Deus, e da minha parte dá-lhes aviso. Então você vê que a palavra de Deus ela é bem clara. Temos que avisar o povo de Deus a despertar em espírito acerca dos verdadeiros ensinos espirituais de Deus, escrito na Bíblia Sagrada. Segue os ensinos da casa espiritual de Deus contra os malditos mercantilistas carnais vazios usados pelo espírito imundo dos demônios.